Você sabe o que é maturidade? Tem a ver com os mais velhos? Jovens, eles conseguem ser maduros? Quando você pensa em maturidade, em quem que você pensa? Você pensa no seu avô, né? Na fruta que cai da árvore? Tudo isso você vai ver aqui nesse vídeo e a gente vai propor o que é maturidade. Pega o seu cafezinho. Tá, então vamos analisar quais são as possíveis definições de maturidade. O que nós podemos entender como maturidade? A maturidade, ela pode ser definida e significada em diversos aspectos, em diversas áreas. A maturidade, no sentido dicionarizado, no sentido que a gente encontra lá no dicionário, ela está completamente ligada a algo que já atingiu a sua condição plena, algo que já atingiu a sua estrutura e a sua forma definida, ou seja, aquilo que já está pronto, como por exemplo, uma fruta que nasce numa árvore, no início ela é verde, mas ao longo do tempo ela vai ficando um pouco mais amarelada, um pouco mais avermelhada e se torna suculenta, pronta para o consumo, né? Ou até mesmo para cair no chão e a gente ir lá pegar essa fruta. Não. Já no senso comum, a gente vai pensar naquela pessoa mais velha, né? Uma pessoa com alguns cabelos brancos, a gente vai falar, esse cara é maduro. Ou talvez um cara com um cargo maior numa empresa. Ele tem mais coisas para fazer, tem mais responsabilidades, então esse cara é mais maduro. Ou talvez uma pessoa que tem uma condição um pouco diferente. Uma pessoa mais jovem, que os pais vão trabalhar e ele tem que cuidar dos irmãos. Talvez essa pessoa, por alguma condição, tenha que se tornar mais maduro. Outro dia eu estava vendo uma pessoa e eu liguei completamente a vestimenta dela, a maturidade dela. Era uma pessoa um pouco mais velha e ela se vestia igual o Yudi lá do Bom Dia e Companhia. Eu falei, cara, o cara tem 30 anos de idade e se veste igual um jovem de 18 anos. Que cara imaturo. Mas não é bem assim. Nossa proposta aqui é o que Deus propõe sobre maturidade. O que a palavra de Deus diz sobre o que é a real maturidade. Então, para essa proposição, nós vamos trabalhar em 3 pontos. Como que as provações contribuem para o nosso amadurecimento? A gente vai falar como que a provação pode ser uma bênção em sua vida, uma bênção de Deus em sua vida. E nós vamos falar como que o sofrimento nos torna bastante dependentes de Deus. E isso produz em nós uma constante e intensa maturidade. E para desenvolver isso, a gente vai usar o texto de Tiago 1, do 2 ao 4. E diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Com essas palavras de Tiago, nós entendemos que as provações e a maturidade estão amplamente casadas. As provações são verdadeiras escolas da maturidade. Tiago nos diz que as provações produzem em nós perseverança e a perseverança produz amadurecimento do caráter cristão. Então, através das provações, Deus produz em nós, Ele forma em nós o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é justamente o alvo da maturidade. Pessoas maduras são pessoas que buscam ser a cada dia mais parecidas com Deus. Então, é interessante, né? A provação é uma das condições que Deus usa para te levar até a maturidade. Então, se você passa por provação, sinta-se feliz. É Deus cuidando de você. E nos leva ao segundo ponto, que a gente vai encontrar em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então a gente entende que a provação vem como um presente de Deus, um presente de Deus que te leva até a maturidade. Isso me lembra a história de José, né? José, ele é vendido como escravo pelos irmãos dele, e essa é a provação de José. E um pouco mais para frente você vai ver que José declara o seguinte: Deus tornou o mal em bem. Então olha só, a provação que foi dada para ele desenvolveu ele. Essa provação de ser vendido como escravo desenvolveu ele a ponto de declarar o seguinte: Deus transformou o mal em bem. Ele se tornou maduro através desse presente de Deus. Agora nós vamos analisar o terceiro ponto, onde a dependência em Deus produz maturidade. Então vamos para 2 Coríntios 12, onde Paulo diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações,
foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é interessante que Paulo, ele fala sobre esse espinho que estava na sua carne, mas Paulo não fala o que era exatamente esse espinho. Mas existem alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos, que dizem que esse espinho poderia ser uma enfermidade física, né, que Paulo poderia estar enfrentando. Outros dizem que poderia ser uma perseguição. Outros dizem que poderia até ser mesmo uma luta interna, uma luta emocional, psicológica que Paulo estava enfrentando. Mas nós podemos ter como certeza, como clareza que a Bíblia nos traz nesse aspecto, é que esse espinho na carne de Paulo engloba todos os sofrimentos e todas as adversidades que os crentes passam, que os cristãos passam, seja uma dificuldade no relacionamento, seja de fato uma enfermidade física, uma doença que você está enfrentando. Então esse espinho, ele engloba e abrange toda a dificuldade e sofrimento que nós passamos. E é interessante que Paulo declara que foi dado por Deus. E essa é uma característica da aprovação. A aprovação é algo que vem de Deus. É uma adversidade que vem de Deus e que te molda. E assim a gente pode concluir que o seu pecado, ele não é uma aprovação, tá? Tenha isso em mente. O pecado é sua responsabilidade. A aprovação vem de Deus. O pecado é do homem e desagrada a Deus. E esse espinho na carne tornou Paulo mais dependente de Deus. Então, pessoas maduras são pessoas que dependem de Deus. É interessante, né? Ele trata o espinho assim. O espinho na carne de Paulo fez com que Paulo não tivesse o coração engrandecido por ser um apóstolo ou por ter experiências com Deus. Ele não se apega a mais nada disso, mas ele se apega em Deus. Ele se torna dependente de Deus e não dos títulos. Então, o que a gente pode aprender com tudo isso? Como a gente pode aplicar tudo isso na nossa vida? Imagina uma criança que vai tomar uma vacina e ela vai com seu pai e ela está muito resistente porque a vacina dói, aquela agulha entrando no braço dela vai machucar e o pai abraça essa criança e segura ela porque ela sabe que por amor isso tem que ser feito. Ela sabe que isso vai trazer segurança para esse filho. Ele sabe que isso vai ser importante para que na caminhada desse filho esse filho venha ter mais saúde, né? E é assim que é o amor de Deus. O amor de Deus não mima, mas trabalha no cristão. O amor de Deus traz, através de provações, mais maturidade para o cristão, mais dependência para o cristão. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha e começa a nos seguir, porque em breve tem muito mais novidades.